nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é hérnia. Nós recebemos aqui no estúdio o fisioterapeuta Jonathan Maurício. Já esteve aqui conosco, seja bem-vindo novamente, doutor. Muito obrigado. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que com certeza vocês atendem bastante lá na clínica também, né? Uhum. É uma área aí que busca bastante a fisioterapia como tratamento, né? Essa questão de hérnias. Sim, hoje o nosso maior público são pacientes com dores na coluna, né? Uhum. E a hérnia de disco, ela é uma das principais procuras do paciente que tem esse tipo de alteração. O que é, doutora, a hérnia? Que a gente, às vezes, fala muito, né? É um nome bem comum, mas para a gente conseguir visualizar, dá para explicar de uma forma didática aí que o pessoal consiga entender? Então, a nossa coluna, né? Nós temos 33 vértebras, né? Alguns têm uma a mais, outros têm uma a menos. Isso, uma questão, né, de morfológica, mas entre cada vértebra existe um disco que como se fosse um babalu, aquele chiclete para quem, né, conhece, lembra? E ele tem o papel justamente de absorver o impacto, ajudar no movimento da nossa coluna. Quando ocorre o rompimento parcial ou total daquele anel mais, né, grosso que fica por fora do babalu ali, daquele amortecedor completo, a gente chama de hérnia. Quando é parcial, a gente chama de protusão. Protrusão, na verdade, né? Que é o quê? Uma ruptura parcial. É como se fosse assim, criado um ovo lá no pneu do carro. Os homens, né, que estão escutando, eles vão entender um pouquinho. Então, se você perceber, né, essa alteração lá no disco, que você consegue observar através de um exame de imagem, como a ressonância magnética, observa-se aquela protrusão. Ou a hérnia de disco, que é a ruptura completa daquele anel. O que pode causar, né, a questão de dores? O paciente ele pode, em alguns casos, nem sentir nada, né, em algumas situações. Por quê? Porque o processo natural de envelhecimento nosso é a gente aparecer essas alterações, né? Protrusões, bico de papagaio, redução de espaço, desidratações. Isso é extremamente natural. Mas dependendo de alguns fatores, essa hérnia ela pode irritar a raiz nervosa, onde saem os nossos principais nervos, e gerar dor, alteração de sensibilidade, formigamento, né? Alguns têm alteração na marcha, muitos não conseguem ficar muito tempo sentado ou em pé, né? Alguns adotam até uma postura que a gente chama antálgica, né? Que é o quê? Uma postura de defesa do organismo. É quando fica na postura correta, sente... aí dói. Se ele tentar ficar reto, acaba doendo. Por quê? Porque o nosso organismo é inteligente, ele vai buscar, né, proteger. Então, se você tentar corrigir, aquilo vai gerar muita dor. Então, tem gente que fica muito preocupado, né, que diz, eu sempre vou ficar para sempre assim torto. Não, isso é uma defesa. Quando o processo inflamatório passa, né, aquela irritação, ela cessa, é feito o tratamento correto, o paciente volta a ter a sensibilidade na perna. Porque pode adormecer, realmente. Isso, porque os nervos eles têm o papel de levar tanto a sensibilidade, né, o tato, a vibração, o calor, o frio, todos os sentidos que a gente tem, né, são levados por esse nervo que pode ser comprimido lá na coluna. Ou, né, alterar a força e os reflexos. Então, dentro da avaliação, a gente vai analisar esses aspectos, né, como força, reflexo, alteração de mobilidade. E a hérnia, propriamente dita, né, como você perguntou, ela tem algumas características clínicas, que daí a gente faz no consultório. Então, o diagnóstico ele é primeiro clínico, justamente, antes de se levar para um exame, por exemplo? Então, hoje, né, dentro da nossa prática clínica e o que a ciência traz, nós só devemos solicitar um exame após 6 semanas em falha no tratamento conservador. Então, por exemplo, em que situações se pede de fato um exame de imagem?
né? Vamos supor que o paciente, na história dele, que a gente chama de anamnese, né? Onde a gente colhe as informações, esse paciente, ele relatou que teve uma queda, né? Ele vem perdendo peso, a dor dele não cessa, e a dor é muito parecida com uma dor, né, ciática ou de uma hérnia de disco. A gente tem que sempre dar muita importância para a história que a gente fala, porque cada caso é um caso. Então, por exemplo, teve uma situação, né, no meu consultório, na minha clínica, onde a paciente levou uma queda e ela tinha sintomas muito parecidos. Então, dentro da história dela, 70 anos, levou um tombo, né? Doía em várias posições, melhorava quando deitava, mas mesmo assim não cessava. Então eu disse para ela, ó, se você não fez nenhum raio-x, provavelmente deve ter uma fratura. É uma característica de uma fratura, então eu não vou mexer em você. Nessa situação em especial, é indicado um exame de imagem. Justamente porque teve-se essa suspeita da fratura. Justamente, né? Então, num caso de uma hérnia de disco, geralmente o paciente começa com dores leves, depois a dor vai aumentando, né? Ela pode começar nas costas e depois ir para a perna. Ele vai percebendo que aquela dor já tem, às vezes, 3, 4 meses ou até mais. E daí, ele vai, né, trazer indícios para a gente. Né? E alguns testes vão irritar ainda mais aquela raiz que a gente falou ali no começo. E daí a gente já traz uma característica, ou se é uma protusão, ou se é uma hérnia. E daí esses testes são testes puramente clínicos. E dali já dá para fazer um tratamento, justamente, mesmo antes de se buscar um exame, já dá para se ter um diagnóstico, digamos assim. Sim, isso. A gente já faz um tratamento baseado naquilo. Então, o que a gente geralmente tem como critério para pedir um exame? Se o paciente existe falha no tratamento, tanto do médico, que é medicamentoso, né, ou fisioterápico, a gente vai, em 6 semanas, reavaliar esse caso. Se em 6 semanas ele não teve melhora alguma, ou pelo contrário, ele vem piorando, sim, daí se solicita um exame. Porque hoje os critérios para exames estão cada vez mais fora de critério, vamos dizer assim. Né? As pessoas querem logo saber o que tem na coluna e... Pelo paciente, ele quer fazer todos os exames do mundo para descobrir o que tem. Justamente. E nem sempre saber o que você tem vai resolver o seu caso. E na maioria das vezes até atrapalha. Por quê? Porque o paciente fica com medo. Nossa, como a minha coluna tá ruim. Entendeu? Realmente, eu tô com um velho de 70 anos, de 80 anos, né? A pessoa que tem lá 35. Mas o que a gente sempre fala para o paciente? Quanto mais medo, né, mais incerteza, né, menos clareza no que realmente de fato ele tem, mais tensão, mais preocupação. Isso atrapalha o tratamento? Muito, muito, porque são fatores que a gente chama, né, psicológicos. E daí, tudo que eu conto para um paciente, dependendo como eu falo, ele pode interpretar. Para cada fato, ele pode dar um significado, ou positivo ou negativo. Na maioria das vezes, vai para o lado negativo, se eu não informar da forma correta. Esse é um outro assunto que também vale a pena a gente explorar, tá em uma outra entrevista, que é essa questão da dor, né? Sim. Há outras coisas que influenciam, né? E que, como você falou, até no tratamento influenciam, né? Não só o diagnóstico em si, né? Sim. Essa questão da dor, né, como você falou, é um assunto amplo, né? A neurociência vem explicando muito sobre como você pode tratar um paciente com dor e jamais negligenciar os fatores psicológicos e sociais, porque são fatores primordiais na boa recuperação. Então, hoje isso já vem sendo usado com bastante propriedade no nosso trabalho, no meu trabalho. E a gente percebe que é como se fosse assim, tratar um paciente, eu vou lá com a abordagem que a gente usa, que a gente chama de educação em dor, é como se eu fosse tirar a armadura do paciente para depois realmente, de fato, fazer o que a gente precisa. Fica muito mais fácil, né? Então, o paciente ele fica mais tranquilo, ele se sente mais seguro, ele volta a fazer as suas atividades, ele entende que se ele ficar muito parado,
vai piorar, né? Então, porque pode acontecer o contrário, né? De a pessoa criar um bloqueio e não querer se mexer. Justamente. Impedir um movimento. Porque a nossa coluna, o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. E quando a gente, né, nós estamos com uma hérnia de disco ou uma protrusão discal, aquilo é um estágio, é uma situação que ela é temporária, ela não vai ficar pro resto da vida. Só que quando você tem uma situação, uma experiência desagradável, o que você faz? Você evita, né? Por exemplo, um acidente de carro, né? As pessoas não querem mais dirigir, né? Ou foi assaltado na porta de casa, não quer mais morar em casa, quer morar em apartamento. Pode haver até um trauma aí por trás. Justamente. Né? Então a pessoa adorava jogar futebol. Daí com 32 anos ela... não vou mais jogar bola porque cada vez que eu correr eu vou machucar o meu disco. É isso que ela pensa, mas não é isso que acontece. Porque o organismo, nosso corpo, ele vai se adaptando. E o que a gente quer, né, que as pessoas entendam que o movimento, né, o processo natural de envelhecimento, ele é natural. Daí as pessoas perguntam, tá, mas o meu exame está mostrando que eu tenho de fato uma hérnia de disco. Eu brinco, né, que as pessoas adoram, né, amamentar e criar a doença. E eu digo, gente, vamos cuidar da saúde, não da doença, que é muito mais importante, né? Então, essa linguagem que a gente vem trazendo para o pessoal, que está fazendo bastante diferença. E dependendo da situação, também o tratamento, o começo é doloroso realmente, né? Assim, por exemplo, rompi um tendão, enfim, alguma situação assim. Já passei por isso também. O retorno, ele realmente é doloroso e há quem desista no meio do processo. Justamente se eu ficar quietinho e não me mexer, não vai doer, tá bom. Geralmente tem a questão dolorosa física e tem a dolorosa emocional, né? Porque vamos supor, uma mulher... né, se rompe um tendão de Aquiles, que é aqui na parte da perna. Adora usar salto, né? Quer ir numa festa, tem a questão, poxa, vou ter que usar um sapato baixo. Daí a autoestima já, né? Já cai um pouquinho. Então, existem vários fatores, tanto físicos, emocionais e sociais. E daí tudo isso vai desmotivando. Então, quanto mais a pessoa ela fica para baixo, pior é a recuperação. Com certeza. Bom, Jonathan, a gente vai fazer uma pausa rapidinho e a gente volta depois do intervalo, falando mais aí sobre hérnia, protrusão, né, que já aprendi um nome novo. Depois do intervalo a gente volta falando mais sobre isso. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje falando sobre hérnias. E uma palavrinha nova que a gente aprendeu no primeiro bloco, protrusão, né, doutor? Protrusão discal. Que a gente acaba generalizando, né? Diz que tudo é hérnia, mas na realidade tem as duas coisas. Isso mesmo. Bom, Jonathan, o que acontece quando eu tenho uma hérnia, uma protrusão, enfim, a questão do sintoma ali, ele acontece com frequência ou eu posso ter dor, amanhã não ter? Como é que é essa relação? Então, o paciente que tem esse tipo de situação, ele vai desenvolver alguns padrões de movimentos, né? Porque como o disco ele trabalha com pressão positiva ou negativa, existem alguns movimentos ou situações que elas são um pouco mais incapacitantes. Por exemplo, ficar em pé, né? Muito tempo sentado, né? Geralmente o paciente que tem a hérnia de disco, propriamente dita, né, ele vai preferir ficar mais deitado ou numa posição que a gente chama de antálgica, ou fugir da dor, ou deitado de lado, ou ficar apoiado na coxa, enfim, geralmente o corpo ele vai... Isso sempre? A partir do momento que ele está com isso mas não é uma regra. Mas não é uma dor que vai e volte, assim. Então, tem paciente... É porque, assim, a dor, ela é muito subjetiva. Por exemplo, o meu nível de dor pode ser... Por exemplo, numa escala de 0 a 10, pode ser 5. Para você, 11, vamos dizer assim. Porque você é muito mais intolerante à dor do que eu. Então, a questão da dor, ela é uma percepção. Sim. E daí, o paciente que tem a dor...
né, ele vai agir de uma forma diferente, né? Então, mas geralmente ele adota posturas que vão gerar conforto. Daí todo mundo quer ajudar, né? O amigo, o vizinho, toma isso, faz aquilo e tal, uma vez eu fiz isso, aliviou. Daí ele vai para a internet, tenta buscar uma solução que a gente chama de imediatista, né, ou paliativa, e às vezes até acaba agredindo e aumentando o problema. Então, o que a gente sempre recomenda? Que as pessoas, a partir do momento que tem a dor, né, a dor ela é um alarme, né, um alarme de incêndio, né? Ela vai informar, você está com um problema. Mas sentir dor é ruim. Não, por um lado ela é bom, ela vai estar te avisando. Se ela for persistente, é porque você não deu importância para ela. E se está aumentando a sirene da dor, você tem que buscar uma solução. Né? Não tomar remédio ou fazer, né, algo que vai só mascarar a dor. Então, a primeira opção é você buscar um profissional habilitado, né, um ortopedista, ou um fisioterapeuta, um osteopata, enfim, profissionais que trabalham com esse tipo de situação e sim, comece a fazer um tratamento correto. Porque a hernia de disco hoje, ela somente em 4, 5% dos casos tem realmente indicação cirúrgica. O tratamento, ele é eficaz, quando bem feito, né? Em torno de 6 a 8 semanas, o paciente já volta a ter as suas atividades normais. Mas no caso, a hérnia ou a protrusão, enfim, elas chegam a uma cura ou tu consegue resolver ali a situação dos sintomas realmente? Então, quando a gente fala na hérnia propriamente dita... que já é daí lembrando o rompimento, rompeu, né? Isso. O que gera dor, o desconforto é o quê? É o processo inflamatório naquela região. Certo. Então, o nosso organismo ele vai se adaptar. Então, um disco herniado, ou desidratado, ou lesionado, ele é um disco lesionado. Né? Então, eu quero botar uma prótese de disco, eu quero tirar, não necessariamente tem essa necessidade. Então, se você, né, fizer um exame de imagem pré e pós o tratamento, a tua hérnia vai estar lá. Só que você vai estar bem, você vai estar correndo, a sua força já está normal, né? O seu reflexo também... É possível viver com uma hérnia com uma vida saudável? Então, sim, com certeza, totalmente. Até quero trazer um estudo científico que eles pegaram 300 pessoas sem dor e fizeram um exame de imagem, que é a ressonância magnética. E observaram que a maioria deles tinha algum tipo de alteração. Uma protrusão, né, uma hérnia, uma redução de espaço, um bico de papagaio, mas não tinha dor. Durante 3 anos, os pesquisadores observaram essas pessoas e quando ela tinha uma crise, eles refaziam o exame. E daí eles observavam que a imagem ela não tinha nenhuma alteração significativa. Não, então, não significava que aquela situação tinha piorado, não, estava igual. Estava igual. Então, por isso que quando a gente hoje fala em tratar um paciente, a gente não pode olhar somente os aspectos físicos. Sim. Comportamentais, emocionais, sociais. Né? Vamos trazer para um cenário real. Né? Uma família, pai, mãe, 3 filhos, o pai fica desempregado e a mãe está doente. Né? Como é que vai acontecer? Tem aluguel para pagar, no final do mês o gás vai acabando, a comida não chega, o pai não acha emprego, o filho pede comida, não tem, como é que a pessoa vai ficar? Preocupada, tensa, nervosa. O que vai acontecer? Ela vai começar a ficar doente, mais nervosa, mais dor. Por quê? Porque é um fator também social. Né? A pessoa está numa situação, né, desafiadora. E para ela ter, né, condições psicológicas de lidar com aquilo ali, né, ela tem que ter muita racionalidade para não deixar afetar. Só que como? Numa situação dessa? Então, daí vai no médico, faz um exame, ou um fisioterapeuta, enfim. Você está com uma hérnia. Pode ser uma situação que ela já tinha. Estava lá escondido, adormecido. Só que reativou. Por quê? Porque o nosso corpo tem reações fisiológicas o tempo inteiro. Né? Então, não podemos, né, considerar somente os fatores físicos. Né? Eu deixo isso muito claro porque
para tratar uma pessoa, tu não trata só o físico, né? Trata o ser, como a gente fala, o ser humano, um todo. Tem que encontrar a causa lá mesmo, o que gerou. Justamente. E o que a gente faz muito é ter o quê? Um ouvido ativo. O que é um ouvido ativo? É deixar o paciente falar. Porque às vezes, numa fala que ele diz, na tua avaliação, ele te dá a resposta. E daí ali fica muito mais fácil de tratar e abordar aquele paciente. Agora, Jonathan, claro que, pelo que até você comentou, essas questões, situações, problemas de coluna, a própria hérnia, são situações que ao longo da vida invariavelmente vamos ter ou vamos conviver com alguém que tenha, né? Sim. Pela questão da idade também, né? Sim. Processo natural. Mas a gente tem como prevenir ou prevenir que isso cause dor, por exemplo? Então, a prevenção, eu sempre falo que tudo é equilíbrio, né? Eu venho de um signo que chama Libra, né? Eu gosto muito do meu signo por causa disso. Então, eu acho que na vida tudo é equilíbrio. Se você dormir demais, ficar muito tempo deitado, não é bom. Se você fazer atividade demais, você vai gerar um excesso de sobrecarga. Então, o que na vida a gente precisa fazer é ter equilíbrio. E alguns pontos que eu considero para ter uma saúde bacana, né, é você ter uma boa alimentação, dormir bem, não é em quantidade, é em qualidade, né? Você praticar atividade física é essencial. Não tem... mas eu não gosto. Gente, atividade física, ela libera endorfina, né? No hospital eles dão morfina, que é o mesmo composto ativo, só que lá no hospital é sintetizado, é fabricado no laboratório. E quando a gente faz atividade física, a gente libera, né? As glândulas liberam esse hormônio. É natural. Então, eles geram o quê? Serotonina, endorfina, vão gerar uma sensação de bem-estar. Então, a pessoa que tem, né, não quer ter dor, ela precisa adotar essas práticas, né? Uma boa hidratação, ter bons relacionamentos, não só, né, entre casais, mas com amigos, né, fazer boas amizades, fazer o que gosta, né? E uma coisa que a gente vem falando muito é se colocar em primeiro lugar. As pessoas geralmente cuidam muito das outras, né, esquecem de tudo. Se sobrar tempo, vou cuidar um pouquinho de mim, né? Eu sempre digo, como que eu vou, né, fazer o teu bem ou o bem da minha família ou do meu próximo se eu não estiver bem? Existe algo que no próprio avião, né, não sei quem já andou de avião já sabe, a aeromoça fala, né, se máscaras caírem no seu rosto, coloque primeiro em você e depois no outro. Porque se tu não estiver bem, tu não vai conseguir ajudar o teu filho que está ali do lado. Então essa é uma máxima que a gente fala muito, primeiro você. Isso é egoísmo? Não, isso é amor próprio. Então, se você se gostar, se você se fizer o bem para você, tudo que está ao seu redor vai ficar bem, né? A sua família, o seu negócio, enfim, a sua saúde, né? Que é o que todo mundo busca, né? Todo mundo lá no primeiro ano diz, muita saúde, né? Muita prosperidade, mas quem que busca a saúde? É você por mim ou eu por mim? A gente espera, às vezes, estar doente para ir procurar algo, né? E uma coisa que, né, eu falo muito é o quê? É você assumir a responsabilidade também. Tem gente que quer muito buscar o quê? Atalho. O que é o atalho? Uma solução rápida, né? Poxa, vamos lá, tomar um remedinho, tá, beleza? Vamos tocar o barco. Para você mudar um padrão de dor, você tem que mudar comportamento. Então, a neurociência já fala que se você quer mudar algo, de 30 a 90 dias, né, você precisa mudar um hábito. E como você faz isso? Praticando, diariamente, né? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas você precisa de fato querer. E outra palavra que a gente usa muito é o quê? A motivação. Você precisa ter um motivo para a ação. Então, se você não tiver algo que te motive, eu quero ficar sem dor. Tá, beleza, isso eu já sei. Mas o que faz você vir até, né, uma clínica, um espaço, se tratar e que você quer realmente, de fato, ficar sem essa dor? Eu quero voltar a jogar bola, eu quero pegar o meu filho no colo, eu quero viajar. Enfim, essas são coisas que devem estar enraizadas na vida da pessoa.
Muito bacana. Jonathan, a entrevista voou, né? A gente já está chegando ao fim. Sim. E vamos trazê-lo aqui para falar dessa neurociência da dor, legal. Que é muito legal. Eu acho que é um assunto que com certeza vai render bastante. Obrigada pela sua presença, pelas dicas que com certeza fundamentais. Espero que o pessoal que está em casa coloque em prática, né? Não adianta, né, o pessoal só ter conhecimento e não reagir, né? É como se fosse um barco. Se tu remar só de um lado, você vai andar em círculo, né? Tem que ter conhecimento e ação. Remar dos dois lados. Daí você vai pra frente. Show de bola. Obrigada. Esperamos você mais vezes aqui, com certeza. Será sempre um prazer trazer, né, informações, dicas. Eu tô sempre à disposição para ajudar. Tá certo. Para você que está em casa, coloque em prática, em equilíbrio na sua vida, motivação. Tudo que ouviu aqui, começa a praticar a partir de hoje. A gente volta na semana que vem com mais Primavera Saúde, mais saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!